Está começando mais um Santa Dica, seu podcast de perguntas e respostas do agro, um podcast da Santa Helena Sementes. Olá para todos os nossos ouvintes e espectadores, sejam bem-vindos ao Santa Dica, seu podcast de perguntas e respostas do agro. Eu sou José Afonso Baldissera, jornalista e publicitário, também graduado em Matemática e Física, sou ex-professor universitário e atualmente na direção da Publicidade e Propaganda. Tá? No episódio do podcast de hoje, o nosso tema é a silagem de milho. E estamos recebendo aqui em nossos estúdios Luiz Keplin, que é zootecnista e mestre em produção animal. Keplin iniciou sua carreira como professor da Universidade Estadual de Maringá, foi pesquisador da Fundação ABC em Castro, no Paraná, e tem uma bagagem ampla, experiência no assunto com projetos nacionais e internacionais. Bem-vindo, Keplin. Tudo bem? Tudo bem, José Afonso. É uma satisfação poder contribuir com informações aos produtores e técnicos de todo o Brasil. Bom, mas vamos lá. Então, para começar o nosso episódio de hoje sobre silagem, como é que a gente pode calcular a área plantada do tamanho do rebanho de corte, no caso do confinamento? Zé Afonso, o planejamento forrageiro de uma propriedade pecuária, seja corte ou seja leite, é fundamental na propriedade. Primeiro ponto que o produtor tem que ter em mente é se ele está com um rebanho estável, numa condição estável na propriedade, ou está um rebanho em pleno crescimento. Ou seja, está aumentando o confinamento. Hoje eu tenho 500 bois, vou passar para 1.000, vou passar para 2.000 bois, então é um planejamento em franco crescimento. Então ele tem que tomar cuidado com esse planejamento para evitar as famosas faltas de alimento para os animais. Então, para isso nós adotamos algumas regras básicas que podem variar nas diferentes regiões. Porém, se nós considerarmos um modelo de confinamento de 80 dias, onde nós temos aí um animal que entraria no confinamento com 380 quilos e estaria saindo do confinamento com em torno de 500 quilos, nós considerando uma dieta à base de silagem de milho, então nós podemos trabalhar com 2 toneladas por animal. Então, nesse período de 80 dias, para atingir esse peso, 500 quilos, nós precisaríamos de 2 toneladas. Ou, numa conta mais simples do produtor, 25 quilos de silagem por dia. Já podemos até considerar que poderia ter uma pequena perda no processo de ensilagem e, com certeza, com bastante segurança, esses 25 quilos atenderia os animais ou essas 2 toneladas por animal durante o período de confinamento. Perfeito. Podemos fazer uma conta muito simples. Uma lavoura com 40 toneladas, ela seria produzir alimento para 20 novilhos. Então, mesmo se considerarmos uma perda de 10%, ainda nós temos tranquilamente para 20 animais. E o que me chama a atenção na questão de silagem, Zé Afonso, veja o potencial de transformação em carne que um hectare de milho pode nos trazer. Então, 20 novilhos gordos por hectare. E o cálculo para o rebanho leiteiro confinado? O rebanho leiteiro no Brasil, até talvez ele é mais significativo, porque nós temos um rebanho brasileiro crescente. A gente fala com o produtor de norte a sul, de leste a oeste do Brasil, e sempre ele está investindo leite, crescendo, aumentando o número de animais, e a produção de leite vem aumentando nas diferentes regiões do Brasil, como nós temos visto. Então, o que ocorre é o produtor está no limite de área, então ele tem que pensar no que nós chamamos de produção vertical. Horizontal já ficou no limite, a propriedade está praticamente toda explorada. Então, ele precisa investir mais no milho, precisa investir mais em adubação, no híbrido correto, para que ele maximize a produtividade e possa tirar mais leite por hectare. Então, aí que entra a Santa Helena, né? Aí que entra a Santa Helena com os produtos, com os híbridos Santa Helena. E uma coisa que eu aprendi, até pelo produtor ter esse foco no animal, eu estava na Nova Zelândia, em Hamilton, com um produtor chamado Mr. Foley, há muitos anos, e ele me disse uma coisa no dia que eu visitava a propriedade com ele. E ele ficou bastante tempo falando de produção de forragem na sua propriedade. E ele me disse uma coisa assim, bom solo, boa forragem, bom animal, bom leite. Então, ele colocou da seguinte forma também o inverso. Leite é surplus da vaca é surplus da forragem é surplus do solo. Eu preciso entender muito de solo e de forragem. Então, me chamou a atenção quando o produtor disse isso. E eu, voltando ao Brasil, eu sempre coloco 2 situações com relação à produção de alimentos. O que é estoque? Estoque é uma segurança de alimento no caso de uma estiagem. E o que é a reserva de forragem? Reserva de forragem é quando nós pensamos em crescimento e queremos ter mais animais, queremos ter mais alimento para esses animais. Então, essas 2 coisas, estoque e reserva de forragem, como regra básica, eu adoto esse princípio. Falando em estoque, a silagem dura quanto tempo? A silagem, se você fizer um silo bem feito,
Zé Afonso, a gente pode guardar para 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu abri silos com 7 anos como experimento. Estava em perfeitas condições, tanto silagem de planta inteira como silagem de grão úmido. E uma outra referência que o produtor pode ter, muitas vezes o técnico tem dificuldade de estimar quanto que ele precisa armazenar de forragem numa propriedade. Eu vou citar um exemplo aqui de uma propriedade, um exemplo de 50 vacas. 50 vacas com 25 litros por dia, o técnico pode fazer a mesma conta, 25 litros de leite, 25 quilos de silagem. Vezes 50 vacas, então ele vai precisar de 1.250 quilos de silagem por dia, ou 450 toneladas, ou considerar aí aproximadamente com o restante dos animais, vaca seca, novilhas, outras categorias, em torno de 600 toneladas ou 15 hectares ele cumpre, essa necessidade. Ou se ele tiver uma propriedade, mudou, não é 25 quilos de leite, é 35 quilos de leite por vaca dia, pode fazer a mesma conta, 35 quilos de silagem que seria exatamente, ou seja, 1.750 quilos de consumo por dia, ou 650 toneladas por ano, ou aí com os outros animais 850 toneladas ou 21 hectares. Então, praticamente, as mesmas 50 vacas, o que muda pela produtividade, eu posso ter 15 ou 21 hectares. Na verdade, assim, se eu tenho uma propriedade, por exemplo, de 15 hectares, ou 15 hectares, sim, você disse, 15 hectares, eu consigo tratar de 50 vacas. Sim, sem dúvida. E com uma produção, pelo menos, de 25 litros dia. Perfeitamente. Então, e no confinamento... Com uma única safra, no caso. No confinamento, então, eu tenho essas 50 vacas no confinamento e todo o meu espaço é 15 hectares, ou seja, 7 alqueires, 8 alqueires de cultura. É isso? É isso, sem dúvida que é isso. Muito interessante. Bom, Kleber, muito obrigado pelos seus esclarecimentos e se você gostaria de deixar mais alguma informação, mais alguma... sabe uma mensagem para quem nos acompanha? A mensagem que eu tenho deixado a nível de Brasil e junto à equipe Santa Helena, a palavra chama-se planejamento forrageiro. Isso é fundamental. É a saída, não tenho dúvida, a saída é planejamento forrageiro. Eu uso muito uma mensagem do Dr. David Combs, da Universidade do Wisconsin, quando ele fala uma frase assim: não existe produtor que ganhe dinheiro nos Estados Unidos que não tenha forragem de qualidade. Só ganha dinheiro quem tem forragem de qualidade. Então, o produtor hoje pode conversar com a equipe Santa Helena, que irá orientá-la de forma correta, seja leite ou seja corte, para ter o maior benefício da sua área, seja em carne, seja em leite. Muito obrigado pelas suas informações, pela sua presença aqui em nossos estúdios, né? E também quero agradecer os ouvintes e os espectadores do Santa Dica, o podcast da Santa Helena Sementes, né? E, bom, não se esqueça que você também pode enviar, né, as suas dúvidas que vamos responder nos próximos episódios. Envie suas dúvidas no nosso Facebook, né, SH Sementes, ou Instagram, @Santa Helena Sementes. Se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, pode deixar aqui seu comentário aqui embaixo. E, muito obrigado e para os nossos ouvintes, até a próxima Santa Dica. Esse é o Santa Dica, um podcast exclusivo com conteúdo sobre milho e sorgo da Santa Helena Sementes. Quer conhecer mais sobre nós? Estamos no Instagram e Facebook, ou em nosso site santahelenasementes.com.br. Se é Santa Helena, pode confiar.